Olá, eu sou Eduardo Gomes Campos e hoje eu vou apresentar sobre minha iniciação científica, reuso de dados em filtros adaptativos para estimação sensorial, orientado pelo professor Cássio Guimarães Lopes, do Laboratório de Processamento de Sinais, do Departamento PSI. Bom, de início, temos que evidenciar nossas motivações e objetivos. No caso, o PMU, que é um dispositivo na rede elétrica que mede grandezas como tensão e corrente na forma de sincrofasor, que contém três grandezas principais: a amplitude, a frequência e a fase. Sobre a frequência, o método do I3E oficial que mede os sincrofasores apresenta limitações. A ideia, portanto, é utilizar a filtragem adaptativa e a técnica de reuso de dados para melhorar ainda mais o desempenho. Bom, de início, foi feita uma revisão bibliográfica sobre PMU, especialmente sua relevância e suas aplicações, e sobre filtragem adaptativa. A seguir, com o Google Colab, fizemos estudos sobre os principais filtros adaptativos, em especial sobre seu tempo de convergência e sua resposta em regime. A seguir, pegamos o algoritmo do I3E e os algoritmos adaptativos escolhidos para a análise e implementamos ele no MATLAB. E, com cenários de testes, como salto de frequência do sinal e de fase, fizemos uma análise sobre desempenho. Entretanto, devemos explicar o que estamos fazendo. O método do I3E originalmente faz uma filtragem por modulação. Isso é, ele pega os últimos N amostras dos sinais, faz uma série de cálculos e obtém o sincrofasor, que nos dá a frequência. A filtragem adaptativa é diferente. Basicamente, ela parte do princípio de identificação de sistemas. Isso é, imaginemos um sistema W0 de n com n coeficientes, nzão coeficientes, que nos dá uma resposta d de n. Queremos identificar esse sistema. Para isso, podemos ter um filtro adaptativo, pelo qual, comparando a saída y de n para a mesma entrada, temos um sinal de erro, o qual utilizamos para treinar o filtro adaptativo para que ele se assemelhe o máximo possível ao sistema. No nosso caso, temos um filtro seguidor, isso é, queremos que a saída seja igual à entrada. Portanto, comparamos esses dois, treinamos o filtro com o sinal de erro, para que, de tal forma que haja esse acompanhamento. Uma propriedade interessante desse filtro é que seus coeficientes podem ser utilizados para realizar a estimação da frequência do sinal de entrada. A seguir, o reuso de dados é uma técnica que permite muitas vezes melhorar o desempenho desses filtros. Basicamente, o reuso de dados tradicional, no caso, por exemplo, do filtro TR-LMS, significa várias vezes operar diversas vezes sobre o mesmo par das últimas N amostras. Isso é, realizar várias atualizações antes de realizar a atualização definitiva dos coeficientes do filtro. No caso do SineR-LMS, é ainda um pouco mais complexo, pois além de operar várias vezes sobre o mesmo par de dados, muitas vezes utilizamos informações mais antigas do que os últimos N amostras que representam a ordem do filtro. Bom, sobre o desempenho, o I3E obteve um bom tempo de resposta, mas dificuldades no tocante à precisão quando a frequência sair da frequência nominal. No caso do NLMS, que foi o primeiro filtro adaptativo que escolhemos, percebemos que teve mais ou menos o mesmo tempo de resposta e não teve problema do desvio de frequência nominal, portanto apresentando uma melhora. No caso do reuso de dados, no caso do IDR-LMS, percebemos que a resposta foi tão rápida como do NLMS, ao mesmo tempo que não houve uma necessidade de aumentar tanto o passo. Isso é, conseguimos uma condição de maior estabilidade com esse filtro em comparação ao NLMS sem reuso de dados. No caso do SineR-LMS, uma propriedade bem interessante que observamos é no caso de salto de fase, que representa um cenário bem realista de conexão de uma nova carga na rede. Percebemos que, nesse caso, a perturbação da medição é quase imperceptível no caso do SineR. Pelo contrário, no caso do IDR, LMS e de outros filtros, essa perturbação é bem notável. Portanto, percebemos que, de forma geral, os métodos adaptativos melhoraram o desempenho do rastreamento de frequência. O reuso de dados melhorou ou o tempo de resposta ou a resiliência da medição no caso de perturbações. Ainda assim, a elevada complexidade desses algoritmos deve ser levada em conta na hora de escolhê-lo como aplicação. Por fim, agradecemos ao RCGI, Research Center for Greenhouse Gas Innovation, pelo apoio financeiro e estrutural do projeto.